Por que isso? Olha, claro que tem malícia envolvida, claro que tem pessoas que sabem muito bem o que estão fazendo, que querem fazer o mal, claro que sim. Mas a grande parte é por ignorância, por não conhecerem realmente coisas elevadas e nobres. Ao contrário, são ensinadas desde pequena só as coisas mais brutas e inferiores e, termo correto, imbecis que existem. Né? Até em gosto musical. Vejam, se não é um pavor, quer dizer, as músicas de hoje, funk, etc. Tal, que não tem nenhuma, ou que carecem, né, de uma harmonia realmente. As pessoas não sabem nem exatamente hoje como apreciar uma boa música. Nem se tem noção mais. Né? Então tem um termo que isso aqui chama-se apeirocalia. Quer dizer, que é a pessoa que não consegue desfrutar desde pequeno das coisas boas, ela nunca mais vai conseguir ter esse discernimento correto, né, do que é bom e do que é mal. E isso está acontecendo, né, no mundo inteiro. E no Brasil, claro, um país muito pobre intelectualmente, muito pior. Né? Então, esse é um assunto excelente, porque vocês vão ver, através de alguns pequenos exemplos, né, que quem conhece um pouquinho disso aí já fica livre de grandes bobagens que se ouvem por aí afora, de pessoas até eminentes e, o que é pior, inteligentes. Bom, só que assim, ó, antes de a gente falar em alma, tem alguns pré-requisitos. Né? Então, assim, 3 basicamente. A gente tem que entender um pouquinho que é forma e matéria, ato e potência e as 4 causas aristotélicas. Tem que entender isso aí, porque senão a gente não vai conseguir compreender bem os termos que a gente usa, né, para falar sobre a alma. Ok, isso aqui, sabe o que é isso aqui? Deu para entender o que é isso aqui? Um machado. Está errado, desculpem, perdão, mas eu me esforcei. Bom, olha só. Esse machado, vamos supor que isso aqui é um cabo de madeira e essa lâmina de aço, né, ou de ferro, como queira. Ok, por que ele é um machado? O que fazer ele ser um machado? É o cabo de madeira e a lâmina de aço? Não. Fazer um machado é que ele tem o quê? Ele tem uma forma de machado, ele é um ente artificial, né, que tem uma forma, um formato no caso, os entes artificiais em geral, a forma e formato é a mesma coisa, em geral, no computador não, mas uma forma simples, sim, né? Então ele tem uma forma de machado, eu reconheço que é um machado por isso. E essa forma se presta, né, no caso esse formato se presta a uma operação específica, né? Por isso que ele é um machado. Ele poderia ser feito de pedra? Sim. Poderia ser feito em vez de madeira, um cabo de plástico aqui? Sim. Isso aqui em vez de aço podia ser bronze? Sim. Quer dizer, eu posso mudar essa matéria até um certo limite. Eu não posso fazer um machado de palha, por exemplo. Eu poderia chamar de machado de maneira até equívoca, quer dizer, estou usando um termo, mas não tem nada a ver com machado, porque não se prestaria nenhum tipo de operação, né? Mas então, assim, o que é constante aqui, o que eu percebo que dá a essência para isso aqui é o que eu chamo de forma. De novo, num ente artificial se confunde com formato. É a forma. E o que eu sei aqui que pode ser variável, que é mutável, é o que eu chamo de matéria, que é a madeira do cabo e o aço da lâmina dele. Ok? Simples aí. Bem, o que acontece é o seguinte, ó. Em entes naturais, a forma é um pouco diferente, ela não se confunde com o formato. Por exemplo, se eu pegar um cachorro, né, bom, o que é um cachorro? Porque ele tem forma de cachorro? Bom, mas se ele for um cachorro sem as patas, deixar ser um cachorro, né, vamos dizer que o bicho foi atropelado, ficou sem as 4 patinhas, né? Vai ser um cachorro ainda, mas não tem formato de cachorro, nem um cachorro capenga, né? Muito capenga, mas vai ser um cachorro igual. Por quê? Porque nos entes naturais, o que eu chamo de forma é algo um pouco mais profundo assim, né? O que é? É aquele princípio, vamos dizer assim, né, que vai dar àquele ente, né, a sua própria essência. O ente vai ser aquilo que ele realmente é, né? Então aquilo que eu chamo de forma é o que é o princípio, assim, um algoritmo de modificações, né, que faz que aquele ente seja realmente o que ele é, né, que ele tem uma essência. Essência o que é? Vamos definir um pouco a essência.
o exercício próprio do ente no ato de ser. Então, aquilo que o ente é, né, o que ele expressa quando ele existe. Então, o cachorro expressa o quê? A sua cachorridade enquanto ele está vivo. Né? Então, isso é a forma. Ok? Ato e potência. Olha só. Vamos esse machado de novo aqui. Esse cabo de madeira, aquela lâmina de aço, podiam ser outras coisas, pode se transformar em outras coisas também. Isso podia ser uma perna de um banco, de uma mesa, etc e tal. Isso aqui pode ser vai ser moldado numa faca, etc e tal. Enfim, aquilo, né, que torna esse machado, Deus é a forma. Então a forma é o ato, é aquilo que atualiza, né, que deixa muito atual aquele ente. Né? Então a forma é o ato, né? É o que está deixando aquele machado realmente atualizado. Ele é um machado, né, porque a forma está atualizando aquela matéria. O que ele tem de potencial aqui, a potência é a matéria mesmo. A potência eu posso fazer o que eu quiser com ela, quer dizer, né? Esse machado um dia vai deixar de ser um machado, mas a matéria não vai desaparecer, né? Ela vai se tornar em alguma outra coisa. Que nem, por exemplo, nós, quando a gente morre, né, eu posso dizer que aquilo é um homem, como Marx dizia, de uma maneira equívoca. Porque, na verdade, naquele corpo não tem mais a forma. Só tem aí sim, é só o quê? Por um tempo o formato. Tanto não tem a forma que o quê? Que ele vai se corromper. E a matéria vai ser transformada em quê? Em verme, em besouro, sei lá, em N coisas. Né? Por quê? Porque ele não tem mais aquela essência, né, que realmente o transformava, assim, o contraía, né, um ser humano verdadeiro. Né? É uma coisa equívoca, ele parece um ser humano, mas não é. Tá claro isso aí? Alguma dúvida? Vamos lá. Bom, então esses conceitos são muito importantes para a gente entender depois as operações da alma, o que é a alma. Depois alguns detalhes que depois eu vou explicar para você, mas à medida que a coisa for indo. Bom, 4 causas. Vou desenhar aqui assim. Tá meio mal, mas tudo bem. É um gatinho. Tá fácil de conta. Bom, aí esse pobre desse bicho aqui tá bem tranquilinho, sentar, né, em pezinho ali, aproveitando a vida, e chega um camarada aqui assim e não percebe e puf, bota um pesão aqui, que eu não consigo fazer direito aqui, bota um pesão aqui assim, pisa no rabo do gato, o bicho coitado desbudega os olhinhos dele assim e faz um miau. Pergunta, por que o gato miou? Se vocês fossem crianças, vocês são crianças, né? O ser humano é uma criança. Porque o cara pisou no rabo dele, é óbvio, né? Mas isso aqui pode ser depurado de 4 maneiras. Primeira maneira, por que o bicho miou? Não me xingue, porque ele é um gato. Sim, isso é óbvio, entendeu? É óbvio, mas é uma razão fundamental pela qual ele miou. É óbvio, né? Isso é a causa formal, né? Porque o quê? Porque ele é um gato, ele tem uma essência de gato, né? A forma dele é de gato, então por isso que ele miou. Segunda causa, ele miou porque saiu ar aqui, ó, ele contraiu o diafragma dele, expulsou o ar com muita velocidade, passou pela laringe, vibrou as cordas vocais e me deu um miado específico. Isso é outra causa que ele miou. Isso é causa material. Então, ou seja, são todos aqueles mecanismos materiais, né, que o ente dispõe que faz que ele produza um efeito. Causa eficiente. Aí sim, porque o infeliz aqui pisou no rabo do gato.
aquilo que gerou, né, que desencadeou aquela ação. E por fim, causa final. Ele meou para dizer, amigo, o de baixo é meu. Então teve uma finalidade aquele meado dele. Ok? Essas 4 causas são importantes que a gente conheça também. Bom, vamos lá. Olha só, então, quando eu falo em alma, eu tenho aqui um roteiro, vou me perder com certeza. Quando eu falo em alma, eu falo em quê? Alguém tem alguma ideia? Você pode participar livremente. Aí outra coisa, dizerem, o que eu já fiz de bobagem na minha vida até hoje, não fazem. Não só falei, fiz. Então, assim, ó, podem falar, nada é bobagem, nada é perdido. Então, quem vocês acham que é a forma do corpo? A alma, isso aí, a alma é a forma do corpo. Né? Então, uma vez um professor me fez uma pergunta assim, uma pergunta, então ficou em silêncio, e vamos por assim, tá? Qual é o medicamento que se usa no caso tal? Abacaxi, laranja ou aspirina? Óbvio, aspirina. Bom, então assim, realmente o que dá a essência, né, de um homem no caso, né, é a minha alma. Importante assim, ó, a alma por definição como a forma, né, ela não pode ser vista andando por aí, não tem uma forma, né, que eu possa ver, ó, uma forma ali, só se for louco, né, se tiver uma demência, não existe isso, porque a forma está sempre contraída em algum tipo de matéria. Então quando o Chico Xavier morreu, por exemplo, isso eu me lembro, olha absurdo o negócio, a Rede Globo filmou, quando ele morreu, aí na janela do hospital viu saiu uma luzinha, assim, como se fosse um raio verde, assim. E eles colocaram isso no texto. Não foi a alma dele. Olha, eu digo assim, pode ser qualquer coisa, pode ser um demônio, pode ser um raio, pode ser qualquer. A alma não foi, porque a alma é impossível, entendeu? De ser vista andando por aí, porque ela é a forma. Né? E como algo realmente formal, é ideal, não pode ser sensível de maneira alguma. Então, aquilo que me constitui, na minha essência, a gente não pode ser visto por aí, mas pode ser o quê? Percebido. Né? Através do quê? Da própria matéria que isso aí está contraindo. Ok? Bom, daqui surge uma primeira coisa, uma primeira pergunta que é muito importante assim. Se um ente determinado tem um tipo de privação, por exemplo, o indivíduo, ele é cego. Tá? A pergunta é, a cegueira está na alma ou está no corpo? Ou está nos dois? Olha só, se eu falei o seguinte, que a alma é a forma do corpo, portanto aquilo que dá a essência ao corpo. Né? Ó, se eu sou um homem, espero que eu seja, né? Porque eu tenho uma alma humana, ok? Vejam só, se a cegueira estivesse na alma, eu seria diferente de um ser humano que vê. Né? Então assim, ó, eu seria essencialmente diferente de um ser humano que enxerga. Eu seria de uma outra espécie, porque é a essência que dá a espécie da coisa. Eu reconheço que é um cachorro por causa da sua cachorridade. Um gato com a sua gatitude, né? Um ser humano pela sua humanidade. Então, se eu digo que é alma, que isso que dá a essência, que está com defeito, que é diferente, ele é de outra espécie. Então não pode, ou seja, toda a privação é no corpo. Primeira conclusão, e olha a coisa fantástica, super simples, seguinte, quando teve aquele jogando no STF, né, do aborto de banancéfalos, teve um sujeito, ministro na ocasião, Aires Brito, que é muito elogiado, e é um sujeito inteligente, como eu falei antes. E ele escreveu um artigo lá, porque ele votou a favor. E o artigo pomposo, meloso, aquele negócio, aquele vocabulário. Bem, deixa eu falar. Mas é o seguinte, aí ele dizendo não, que aquela criatura nunca ia ser um ser humano, uma bobagem. É o seguinte,
evidentemente um bebê anencéfalo, ele é um ser humano, porque ele tem o quê? A essência humana. Agora, ele tem uma privação corpórea. Então, se eu estou propondo fazer um aborto dessa natureza, eu estou realmente o quê? Matando um ser humano, porque ele é essencialmente humano, porque ele tem uma alma, tem uma forma específica. Entendeu? E isso é uma outra coisa importante, o seguinte, a forma, ela contrai uma matéria que lhe é afeita, vamos dizer assim. Voltando ao nosso machado lá, como eu disse antes, eu posso fazer um machado de palha? Não. A palha não é uma matéria, né, da qual eu posso fazer um machado, que vai ser um machado só na aparência, mas não vai poder cortar nada. Né? Então, a matéria tem que ter uma certa disposição àquela forma. Isso é muito importante. Né? E é por isso que no mundo da medicina, e os médicos estudam para isso mesmo, eles estudam o quê? Estudam os vários defeitos, né, de disposição que a matéria tem, né, em relação à forma que lhe é inerente. Mas a forma é a mesma para todo ser humano. O que muda é só a matéria. Né? Então, assim, vejam, se as pessoas conhecessem um pouquinho sobre essa distinção básica, né, que existe no mundo da filosofia 400 anos antes de Cristo, né, não teriam dito um absurdo desses, né, e o sujeito ainda é aplaudido, né, porque eles estão dizendo uma grande coisa, foi uma asneira sem fim. Né? Então, isso é fundamental, nunca esqueçam disso. Existem 3 graus de alma, tá? E agora uma coisa importante, então está dizendo que um alface tem alma, tchan, tem, e quando ele morre tem o céu dos alfaces também. Não, isso é outra história. Um alface tem alma, claro que tem, assim como um cachorro tem alma, né? Só que é o seguinte, de novo, porque são entes compostos de forma e matéria. Então é claro que um alface é um alface, tem uma essência, tem uma forma, né? Então é uma matéria específica que ele puxa da própria terra, vai se constituindo. Os graus já são o seguinte, então, para os seres inferiores, né, como uma alface, uma melancia, uma árvore, um carvalho, o que seja, é uma alma que se chama vegetativa. Ou seja, é uma alma capaz de realizar uma série de operações importantíssimas, muito incríveis, na verdade. Né? Mas tem algumas limitações também. As principais são o quê? O crescimento, nutrição, né? Que é o que dá o crescimento, e a reprodução. Isso aí, toda alma vegetativa tem esse potencial, ela faz isso por sua natureza. Já pensaram por que os entes se reproduzem? Isso é uma coisa muito interessante também, dita não por nenhum católico, nem por nenhum cristão, mas por Aristóteles mesmo. Por quê? Porque as coisas inferiores sempre querem imitar as coisas superiores. Não há nada mais perfeito daquilo que é perene. Né? Vou buscar um pouquinho porque esse grau de perfeição. Então, aquilo que é perene é mais perfeito do que não é perene, né? Daquilo que é transitório. Então, a reprodução é um meio que os seres inferiores utilizam para tentar imitar a perenidade das formas superiores, ou dos entes superiores. Certo? Vamos falar um pouquinho agora graus de perfeição. Todo mundo sabe que aquilo que está em ato é superior àquilo que está em potência. Né? Ou seja, aquilo que funciona como deve ser é melhor que aquilo que não funciona. Isso aqui é um conceito filosófico muito profundo. Qualquer um sabe disso quando vai ligar o carro pela manhã e ele não pega. Pô, essa porcaria. Aí pode ter um conceito que for dizer, puxa, era melhor que ele pegasse, eu pudesse sair com ele do que ele não pegar. Né? Então, evidentemente, aquilo que está em ato é aquilo que permanece em ato por mais tempo, né? que não para de agir, vamos dizer assim. Então, nos graus de perfeição que eu disse antes, né? Porque que os seres eles tentam imitar o que é por isso que eles querem sempre tentar imitar essa atualidade constante. E é por isso que Deus, né, nós vamos ver esse termo depois, não é parte da aula de hoje, mas Deus é ato puro. Né? Deus não tem nada potencial nele. Né? Ele é ato puro.
E por isso que ele é eterno. Bom, depois temos o quê? Outro grau de alma, segundo grau de alma, alma sensitiva. Das sensações próprias de quem? Dos animais. Então, atenção. Quando eu falo em sensação, eu falo já em sofrimento e deleite, né, dor e prazer, já falo, quer dizer, essa sensação, né, eu falo em sensação, eu já falo numa relação, né, de novo, mais perfeita, né, com o meio, que isso aí os animais têm. Uma coisa, bom, não vou fazer isso agora, vou falar depois sobre os sentidos especificamente, tá? Bom, terceiro grau de alma, alma racional ou intelectiva. Quem tem alma racional e intelectiva? Quem vocês acham que tem? Nós. Mais alguém? Os duendes e as fadas? Não sei, mas os anjos com certeza, os demônios também. Ou seja, nós sabemos, né, até por uma questão de revelação, mas também, olha só, desde a antiguidade se acreditava nas substâncias separadas. Né? Eu não vou entrar nisso aí hoje também, mas quer dizer, existem meios filosóficos de eu antever, né, de eu imaginar que de fato existam anjos e demônios, mesmo sem um concurso direto da revelação. Né? Mas então, essa alma intelectiva o ser humano tem. E os anjos também. Bom, mas o ser humano tem mais do que isso. Vocês cresceram porque quiseram ou cresceram porque foi um acontecimento que aconteceu? Vocês não controlaram o crescimento de vocês. Né? Não foi por interesse que eu cresci, agora eu vou crescer. Não. Então vocês também têm uma alma vegetativa. A gente come alguma coisa, digere e fica pensando, bom, agora eu vou liberar a enzima e tal. Não. Acontece naturalmente. Então nós temos o quê? A alma vegetativa dentro de nós. E tem os sentidos também. Então, como os animais, eu também tenho uma alma sensitiva. Então o ser humano tem os 3 graus de alma nele. E por isso ele é mais perfeito que os outros seres vivos. Né? Depois eu tenho 5 gêneros de potências. Vamos entrar agora na questão dos sentidos, mas você tem uma ideia assim, o que são essas potências? Então, tem uma potência vegetativa, sensitiva, intelectiva, locomotora e apetitiva. Vou um pouquinho de apetite agora, bem rapidinho, antes de entrar nos sentidos. Quando eu falo em apetite, tem 2, apetite compulsivo e apetite irascível. Compulsivo o que é? Sujeito, ele vai se deleitar em algo que não requer esforço. Por exemplo, comer batata frita, sentado no sofá com um copinho de uísque, assistindo um bom filme. Quem é casada pode pedir para a mulher buscar isso aí para ele, né? Porque o homem é preguiçoso, você sabe melhor que eu, o homem é preguiçoso. Então, isso ele vai ter do apetite compulsivo, né? Apetite irascível, aquilo que vai me causar um deleite, mas requer esforço. Então, jogar futebol e ganhar do time do vizinho, que são os chatos lá. Vai causar esforço, estrela, quebrar até, arrebentei o joelho uma vez, mas é bom, vai requerer esforço, mas é uma coisa boa, e eu faço porque realmente é bom. Mesmo em situações extremas, por exemplo, mas vem um ladrão na tua casa, tem que defender a tua família. Bom, a situação presente ou iminente é pior que a situação que eu tinha antes ou que eu quero ter depois, então eu vou também usar o apetite irascível para levar a cabo esse combate, ok? Claro que, como toda potência de ordem sensitiva, isso aí pode ser muito mal utilizado, né? O que de fato é muitas vezes, mas isso é uma outra aula. Bem, sensação. Então olha só, quando eu tenho, nós sabemos que nós temos 5 sentidos, né? Quando fala sensação, eu falo nos animais, tem 5 sentidos, nós também. Claro que tem animais menos perfeitos, tem menos sentidos, isso é uma coisa óbvia, né? Mas nós temos 5 sentidos. Bem, o que meu sentido capta, na verdade, do objeto sensível? Por exemplo, ó, eu peguei
esse pincel atômico, mas agora meu tempo já é um pincel atômico, como é que se chama isso aqui? Tá? Aqui tá whiteboard marker. Ok, peguei o whiteboard marker, tá? O que eu peguei nele aqui? Quer dizer, ele faz parte do meu corpo? Não. Mas eu sei que ele é, eu consigo sentir, consigo ver, consigo escutar quando eu bato. Quer dizer, eu estou pegando algumas notas dele sem a matéria, né? Então, todo o sentido capta algo, né, do objeto sensível sem a matéria. Eu pego algo um tanto espiritual, vamos dizer assim, né? É como um anel quente, né, imprimindo a sua forma numa cera, por exemplo, né? Fica só aquela marca, né, do anel, mas a matéria não pode ser de plástico, de ouro, de madeira, não vai mudar nada. A impressão vai ser a mesma. Então, os sentidos captam isso, eles captam aquele objeto sensível sem a matéria, certo? Então, vamos pegar uma coisa que é bem importante que eu esqueci, porque eu tenho meu tempo, senão eu vou esquecer isso aqui. Olha só. O meu sentido, os sentidos que eu tenho, vou achar depois, como é que os sentidos vão para a alma. Os sentidos estão em potência para objetos sensíveis, né? Quer dizer, eu só consigo ver se tiver luz, só consigo ouvir se tiver som, assim por diante. Então, meus sentidos são potenciais. Eles são atualizados, é muito importante depois a questão do integral, eles são atualizados pelo objeto sensível em si, né? Então, quando eu estou diante daquele objeto, o meu sentido ele se atualiza e eu tenho aquela percepção, né? A minha alma capta aquilo, ok? Bom, todo o sentido ele tem uma certa proporção, né? Quer dizer, ou seja, o meu olho, o meu tato, o ouvido, quer dizer, eles são feitos o quê? De uma matéria específica. Então, tem uma certa proporção material neles, de tal forma que o excesso de estímulo pode corromper o meu sentido. Um som muito alto me deixa surdo, uma luz muito intensa me deixa cego, assim por diante. Porque tem essa relação material com o mundo sensível. Tá? Bem, e tudo que é recebido ao modo do recipiente. Ou seja, o que quer dizer com isso? Existem pessoas que têm disposições melhores do que a questão de dom, né? O cara tem dom para jogar futebol. Podemos usar esse termo, mas é um termo um tanto impróprio, na verdade, que ele tem uma disposição melhor, né, para realizar algumas operações, tá? E assim é com todo mundo, por quê? Porque aí depende o que? Não da minha alma, mas da matéria da qual eu fui feito. A minha matéria talvez não tenha sido muito bem disposta naquele momento e eu nasci com uma coisa diferente do outro. Isso é assim, ok? Bem, claro que os sentidos também, eles vão sempre o quê? Me dar uma visão, um conhecimento de algo que é particular. E por isso que eu tenho isso é em comum com os animais, né? Os animais veem essa mesa, essa cadeira, esse quadro. Eles não veem o quadro, a mesa, a cadeira. Eles vêm sempre em situações muito particulares. Meus sentidos, eles também funcionam assim. Ok? Então agora, rapidamente, a gente vai dar uma passadinha por alguns sentidos, tá? Muito, muito breve. Olha só. Vamos começar pela visão, para a gente entender como é que isso aí funciona na nossa alma. Tem o olho aqui com musculatura extrínseca, o nervo óptico, e aí ele vai até lá, meu cérebro, toda a função, tá? Ok. Pergunta. Qual é a causa material da minha visão? Por que eu enxergo materialmente falando? Você vê aquele gato lá. Porque eu tenho todo esse aparato. Tem o meu globo ocular, tem a musculatura, tem o nervo, a inervação, tem os neurônios aqui no cérebro, tem tudo isso aqui. Então, esse é o aparato material pelo qual eu consigo enxergar. Qual é a causa eficiente da minha visão? Por que eu consigo enxergar? O que causa a minha visão? Fecha os olhos. A luz. A
A luz é a causa eficiente, é a luz que, pelo menos, porque isso aí, a luz é que a gente causa, né, eficientemente esse meu ato de ver. E a causa final, bom, evidentemente, a causa final é para que eu consiga discernir, né, e conhecer as coisas. E a causa formal, aí é que entra a nossa alma. A causa formal é um princípio de operação dentro da minha alma. Assim como, né, naquele gato que o gato mia, né, porque ele é gato. Então, o que eu enxergo? Porque na minha alma eu tenho uma forma, uma potência de visão. Ok? E não pode ser de outra maneira, porque é essa forma que vai constituir todo esse aparato aqui. Né? Quer dizer, não tem como eu ter esse aparato montado sem que eu tenha algo, né, um princípio que desenhe tudo isso aqui, que eu personalize tudo isso aqui. Diga. Então o cego não deixa de ter a potência de visão. Perfeitamente, não deve ter a potência de visão, exatamente. Ele tem a potência de visão. Olha só, pergunta importante, Dorinha, porque como acontecem os milagres? Não é na alma, é no corpo. Exatamente isso. Então, o indivíduo, ele é perfeito. Ele foi corrompido por ele, porque nós vemos no mundo de geração e corrupção. Mas ele é um ser humano perfeito. Mas houve alguma coisa ali que desandou para ter. Se eu posso, através do quê? De uma restauração da potência, da causa material, restabelecer tudo aquilo ali. Né? Então, de novo, se ele tivesse esse defeito na alma, se ele fosse cego, na alma tivesse a cegueira, eu teria que constituí-lo um ser humano inteiramente novo. Né? Que não é o caso. E é por isso que a medicina, por exemplo, consegue hoje em dia, né, fazer muitos milagres, no sentido que de curas, porque age o que é na causa material, né, a causa mais bruta de todas, né, mas faz uma diferença muito grande. Né. Uma coisa que é importante aqui é o seguinte: a ação da luz. A luz, ela faz o quê? Se tiver um breu total, nessa sala, se tiver uma escuridão total, eu não enxergo absolutamente nada. As coisas vão mostrar todas aqui, eu não vou estar vendo absolutamente nada. O que a luz faz? A luz atualiza a transparência. Veja só, a transparência ela não estava ausente, eu não estava não vendo, eu tinha um bloco fechando meu olho aqui, não era isso. Não estava vendo que a transparência estava ali, mas estava o quê? Em potência. Quando a luz apareceu, a transparência foi atualizada. E a projeção da atualização eu consigo então enxergar as cores. Ok? Bom, depois da questão da audição, não é muito importante. A questão do olfato. Uma coisa que é interessante colocar para vocês aqui também, nessa questão, agora eu vou entrar no tato, que é um pouco mais importante, mas entendemos um pouquinho também dos 4 elementos. Sabe o que são os 4 elementos? Que é terra, água, fogo. Quando eu era guri e eu lia esse negócio assim, eu dizia, é os idiotas, né? Eles achavam que em vez dos astros, assim, tudo tinha um foguinho nos caras, e aguinha e tal. Bom, aquele idiota era bastante eu. Porque na verdade, esse é um modo de descrição muito interessante, se baseia o quê? Numa qualidade elemental das coisas. É bom a gente entender isso aqui agora, até pular isso aqui, mas porque depois na parte do tato vai ser um pouco legal a gente entender por que isso aí. Mas olha só, existem corpos, tá? Na física antiga se dizia o seguinte: existem corpos cuja tendência é se expandir, ok? E tem, claro, corpos com a tendência contrária, se contrair, né, ou manter a sua posição. Existem corpos que resistem à modificação. Existem corpos que são fáceis de serem modificados. Certo? Então, assim, aí que vem o negócio: fogo, o que resiste à modificação, terra,
razões próprias, né? O que é facilmente maleável, a água e o ar. Ok? Então, assim, essas 4 qualidades dos corpos. Então, assim, quando eu uso esses dados, só que são combinados 2 elementos. Então, o fogo, na verdade, o elemento fogo, ele é quente e seco. Por quê? Por que ele é seco? Eu posso modificar o fogo? Não, quer dizer, o fogo vai me queimar. Né? Eu não posso agir contra o fogo, só se colocar um contrário. Mas eu não posso agir contra o fogo. Né? Se eu for agir contra o fogo, ele vai me queimar, porque ele tem a tendência o quê? De queimar, de se expandir e tudo mais. Então, essa é a questão do fogo. Então, fogo é quente e seco, a água é fria e úmida, e assim por diante. Deu para entender um pouquinho. Bom, olha só. Depois falo mais detalhes se for preciso, senão eu vou perder muito tempo na nossa conversa. Bem, olha só. O olfato, ele capta coisas quentes e secas. O ar é quente, no sentido que ele também se expande, ok? Só que é quente e úmido. Ele se expande, né? Mas o que ele é bastante maleável. Eu posso o quê? Ó, estou mexendo aqui no ar, né? Eu posso me movimentar no ar, é como se fosse água, né? Só que ainda é muito mais rarefeito ainda, né? Então o olfato sente coisas quentes e secas, por definição. Por isso que o indivíduo, quando está gripado, está cheio d'água, não sente olfato, porque o sentido está corrompido pelo excesso de água, né? Então ele não vai conseguir sentir muito bem o odor. O paladar, ele precisa de uma certa umidade para funcionar. O paladar é interessante o seguinte, ainda muita bola para isso, mas a gente sente o sabor, mas também se as coisas são palatáveis ou não. O que quero dizer com isso? Se eu levo para vocês agora um pedaço de pedra, delicioso, assim, super docinho, maravilhoso, vocês vão comer? Não. Por quê? Vão sentir pelo tato da língua que não dá para comer aquele negócio, né? Então olha só, o paladar ele tem essa dupla característica. Tem um tato extraordinário, né? E sente o sabor também. Agora mudando um pouquinho para o tempo atual, agora vamos dizer assim, né? Sabe que no córtex cerebral a nossa língua tem uma representação tátil maior que os próprios dedos, né? Super sensível. Por que isso aí? Porque a partir disso que eu posso depurar o meu gosto. Por que as crianças não gostam de beber vinho e depois que crescem começam a gostar de vinho, chimarrão? Por que eu posso não gostar de uma comida e se eu insistir que eu vou começar a comer? Por quê? Porque aquilo eu posso não gostar, ou seja, aquele sabor pode me causar uma certa aversão. Mas como eu sei que é palatável, né, que eu consigo comer, que é comestível, eu posso me treinar. Se o sabor me causasse essa aversão, isso aqui não dá para comer, eu jamais depuraria o gosto com nada, né? Mas justamente porque o meu tato, isso aqui tu pode comer, né, velho? É horroroso, mas tu pode comer. Que eu consigo apurar o meu paladar justamente, tá? Bom, o tato é uma coisa muito legal. Por quê? Na paleoantropologia, né, uma coisa muito interessante, todos os pesquisadores dizem a mesma coisa. Olha, nós conseguimos, tem um monte de falcatrua passando nesse negócio aí, muita invenção, mas eles falam o seguinte, olha, a gente consegue ver, né, se uma cultura é mais evoluída mais do que pelas ferramentas que produzem. Ok. Quanto melhor a qualidade das ferramentas, mais inteligente é o ser humano, né? ou a criatura que eles estão chamando de algo parecido com o humano, que seja. Bem, por que isso? Porque, na verdade, o tato é o fundamento de todo sentido, porque todo ser tem corpo. Então, como ele tem corpo, ele tem que ter uma relação física, de toque com as coisas do mundo. Então o tato é aquele sentido primordial que mesmo os animais mais imperfeitos têm. E quanto
mais apurado o tato, mais inteligente é a criatura. Né? Por quê? Porque justamente quanto maior o tato, né, mais refinado o tato, esse indivíduo tem naturalmente o quê? Uma percepção mais fina das coisas. Né? Ele consegue perceber o mundo de uma maneira muito mais delicada. E, como nós tínhamos visto antes, quer dizer, a matéria é proporcionada à forma. Né? Quer dizer, então, ou seja, se eu tenho um ente que tem um tato bastante refinado, significa que a forma dele, que a alma dele, é uma alma mais perfeita. Né? Que consegue o quê? Transmitir aquela matéria uma fineza, uma nobreza maior. Então, o ser humano, assim, ele realmente, a gente pode dizer assim, ele é superior aos outros animais até por conta do seu tato, que é muito mais refinado, né? Qualquer outro animal. Embora para coisas específicas, talvez um bicho que outro seja mais perfeito numa atividade muito específica, mas no geral o tato humano é incomparável. Por isso que consegue fazer o quê? As ferramentas, que dependem dessa atuação realmente fina do tato. Uma coisa importante é o seguinte: para eu enxergar, o meu olho não pode ter cor. Né? Para eu enxergar cor, não pode ter cor o olho, porque se eu tivesse uma membrana vermelha no meu olho, eu ia ver tudo vermelho ou avermelhado. Né? Para eu ouvir, eu não posso ter um som no meu ouvido. Eu tenho que ser provido de som, não é verdade? Com todos os sentidos assim, com o tato não, porque eu tenho o corpo, eu sou constituído dos 4 elementos. Né? Então no tato tem que haver o quê? Um certo equilíbrio entre esses elementos que eu consiga discernir as coisas. Não pode ser tudo ou nada. Né? Tem que ter um certo equilíbrio dos elementos. Né? Então o meu tato ele é composto de coisas táteis, vamos dizer assim. Né? Então, mas em uma proporção tal que eu consiga sentir alguma coisa. Né? Então, claro, tem pessoas que têm um tato mais refinado do que outras, né? Porque tem a pele mais fina, esse tem a pele muito grossa, por isso é o cara que é um lenhador, né, vai ter um tato mais bruto, mais grosseiro do que um artista plástico. Isso é uma coisa óbvia. Né? Tem essa proporção. Bem, nós temos só os 5 sentidos ou temos mais sentidos? Vocês têm 6, eu sei, eu só tenho 5. Né? Mas além dos meus 5 e dos 6 de vocês, tem mais sentidos ou não? Tem. Sentidos internos. Primeiro deles, sentido comum. O que é o sentido comum? É o término dos meus sentidos. Ou seja, se eu tenho um homem numa sala que vê um quadro branco, eu tenho um homem numa outra sala que não está vendado e está lambendo o quadro branco e ele é doce. Então foi o que eu fiz uma sacanagem. Eu tenho um melzinho aqui que está lambendo. E aí os dois comunicam. O que está vendo aí? Uma coisa branca. O que está vendo aí? Uma coisa doce. Eles sabem que estão vendo, né? Estão diante da mesma coisa? Não. Então assim, os meus sentidos, né? A visão, o tato, o paladar, a audição, o olfato, eles estão separados na verdade. Eles sentem coisas muito diversas. São independentes. Se eu não tivesse um sentido que congregasse todas essas informações, eu não saberia que aquela coisa branca é também doce, que eu estou comendo como um torrão de açúcar. Entendeu? Então, essa comparação tem que ser feita, porque senão meus sentidos ficam isolados um do outro. Então, tem que ter uma integração, né, dentro de mim, vamos dizer assim, para eu conseguir fazer essa comparação entre as diferentes qualidades, que em si não se comunicam, por definição, porque são coisas realmente essencialmente diferentes. Ok? Então, esse termo sentido comum é o que derivou, que a gente fala assim de sentido de common sense. Né? O sentido comum é o cara que tem uma prudência, porque ele consegue pegar vários sinais e notas e vamos seguir por aqui, por aí. É uma coisa um pouco imprópria, claro, o sentido comum não tem nada a ver com isso. Mas como termo de ações, né, de sentidos diferentes, ele até lembra essa questão do common sense. Bom, depois temos o que? A imaginação. O que é imaginação? Imaginação é o seguinte: quando aquele estímulo sensível não está mais presente, mas ele causa em mim, né, aquela imagem daquele estímulo.
Por que isso é importante? Vejam só, um animal, ele é motivado por alguma coisa sensível, né? Eu quero comer, então eu vejo o alimento, ele vai atrás do alimento, ok. Quando o alimento não está mais presente, ele pararia então de fazer tudo? Não. Através do que? De uma certa imaginação, claro que não é como nós, temos uma imagem de verdade, o animal, essa imagem é de N outras formas muito diferentes, mas tem que ter uma certa ideia, né? Uma imagem, vamos dizer assim, daquilo que ele quer, daquele sensível, né? Que vai fazer com que ele realmente comece e busque agir novamente. Entendido isso aí? Então, assim, a imaginação é fundamental para isso. Senão, assim, quando cessa o estímulo, o bicho para. Não faz mais absolutamente nada. Então, todo ser capaz de sentir, né, com a potência sensitiva na alma, ele tem que ter imaginação. Mesmo o ser mais bruto, mais miserável, mas a minhoca mais pobrezinha, ela tem que ter uma espécie de imaginação. Ela tem que ter algum meio de imaginar os sensíveis quando eles não estiverem presentes para poder se orientar e fazer o que tem que fazer. Ok? Memória. Memória também, os animais superiores têm memória. De novo, tornar presente, né, estímulos antigos, né, situações antigas. Por quê? Para permitir que eu realmente também consiga agir até com maior perfeição. Um outro sentido importante é a potência estimativa nos animais ou cogitativa no ser humano. O que é isso? Por exemplo, um animal, ele não precisa estar sempre experimentando as coisas para ter uma ideia do que elas significam para ele diretamente. Então, quando uma ovelha vê um lobo, ela já sente medo do lobo, mesmo sem nunca ter sido comida por um lobo, ela sente medo do lobo, é natural no bicho. Quando eu estava uma vez, eu era guri, andando a cavalo no campo, eu tinha um barro para passar assim, mas era uma coisa, e o meu cavalo não queria ir, e o bicho não queria ir, tanto fez e voltou, eu acabei caindo no cavalo. Eu disse, não, mas eu sabia que ele podia ir, eu já tinha passado, mas ele não, e ele viu aquele, não, isso aqui, ó, pela potência estimativa dele, isso aqui é zebra, vou atolar aqui, né? Ele nunca passou por lodo nenhum antes, mas ele já estimou que aquilo não era uma coisa boa, né? Então, isso que a gente chama da inteligência dos animais. E o que chama hoje de inteligência artificial é só isso, entendeu? Eles fazem máquinas que se assemelham ao que é uma potência estimativa de um animal. Consegue estimar algumas coisas muito próximas do seu estímulo. É isso que eles fazem. Não se compara uma inteligência, vamos ver depois, o que realmente é uma inteligência. Nada a ver com isso aí. Né? No ser humano, a gente não chama de potência estimativa, a gente chama de potência cogitativa. Por quê? No animal, a potência estimativa, ela dá unicamente uma visão daquilo que é útil e inútil imediatamente. Né? Então, aquele lodo que o cavalo viu, aquilo vai me causar um mal. Então, ele sente medo imediato diante daquele negócio, aquilo para ele causa uma aversão direta e ele não quer saber. Né? Ou o contrário. No ser humano não, a gente capta aquilo mesmo sem o concurso do intelecto ainda, a gente capta aquela coisa a partir de uma certa natureza, né? Ou seja, ó, este lodo aqui, entendeu? Não, o cavalo é assim, ó, perigo, e eu vejo assim, ó, lodo, entendeu? Quer dizer, eu capto isso aí como perigoso, ou não, sob uma natureza, né? O bicho vê perigo, eu vejo lodo. Okay? Mas a resposta é imediata. Então, assim, uma vez teve um dia dos pais, uma série de vídeos assim, mostraram que um camarada, um gordão, deitado no sofá assim, ó, com uma filha, uma maiorzinha em cima dele pulando, ele tentando ver uma televisãozinha, um chão de batata assim, e o outro filho aqui do lado, e um bebezinho no sofá aqui. E o homem com o cano do olho, o bebê deu uma cambalhota até caindo no chão, está todo. E ele com essa mão pegou o guri aqui assim, ó, né? E aí tudo bateu o pau, né? Pegou a mão do guri. Ele fez isso como? Ele teve que prestar atenção no agora? Não. Potência cogitativa, ó. Caiu o perigo, meu filho caiu, foi automático, ele não teve que pensar.
Aquilo que não é pensado, não é refletido, não é raciocinado por nós, mas que é uma resposta imediata. Ou estou numa rua escura e vejo um camarada vindo. Opa, perigo. Você pode ver, eu já começo o quê? Me preparar para o perigo. Né? Às vezes eu vejo, meu Deus, já estou de mão fechada, eu vejo uma senhorinha passando. Opa. Né? Já é automático. Né? Mas eu ouvi, ó, perigo, ladrão, já. Não é como o cavalo que vê o quê? Perigo, morte, enfim, quer dizer, sabe? É uma coisa mais animal mesmo. Bom, o sensível, né, quando eu sinto algo, ele tem a primeira característica seguinte: eu vejo aquilo como algo bom ou nocivo. Depois aquilo vai causar no ser, né, o que é um deleite, uma tristeza. Assim, ó, eu como, ó, quando eu era pequena, eu tenho que comer peixe. Tem que comer peixe. Nocivo. Tá, aí comi o peixe. Deleite ou tristeza? O que vocês acham? Tristeza. É ruim. Que é o momento depois? Desejo, aversão. Quero comer de novo? Não quero comer isso nunca mais. Nunca mais quero comer isso na minha vida. Uma vez eu fui convidado, estava nos Estados Unidos, fui convidado por uma professora para comer sushi na casa. Nunca tinha comido sushi. Mas eu gostei do aspecto. Né? Então, fui o primeiro a chegar. Brasileiros, chineses, todos americanos. Impressionante. Cheguei lá. E eu, então para ti foi um negócio especial. Tá aqui o pratinho de sushi todinho para mim. E, bom, eu não comi, né? Tá? Olhei assim, nocivo, mas tá. Mas nunca comi, não vou fazer ontem também. Pô, na boca de onde é que eu vou cuspir esse troço? Que coisa horrorosa. E eu procurei um vaso, não tinha. O caso do vizinho era pior ainda. E engoli. Comi todo o pratinho, né? A aversão, nunca mais, pô, nem passo nem perto, assim, do cheiro para passo mal, né? A aversão, né? Porque uma profunda tristeza aquele negócio ali, né? Então, todo sentido é assim, tá? Bom, então assim, nós estamos falando então da alma até uma sensitiva, tá? Agora vamos para a parte final, que é, aqui acho que vocês todos têm um interesse maior, que é a nossa alma intelectiva. Tá? A gente tem que falar dessas outras, porque é importante que a gente conheça todas as operações próprias da alma, né? Até poder fazer uma espécie de comparação, né, com os outros seres vivos. E quando se fala de alma, se fala de todas as suas potências, né? Mas a coisa que pega, vamos dizer assim, é a parte intelectiva. A nossa inteligência. Quando se fala em inteligência, se fala, ao contrário do sentido, que pega uma coisa particular, se fala em algo que pega o geral, né? Quer dizer, pega o universal, melhor dizendo. Então, assim, ser inteligente, tá, o que é? É captar algo que não é sensível, mas é inteligível. Inteligência significa, não sei minha pronúncia, perdão, para não ser latim, estou estudando ainda, intelligere, quer dizer, é ler por dentro. Ler a essência daquela coisa, né? Ler aquilo e saber o que aquilo é, né? Ter uma ideia realmente da sua constituição enquanto razão. Isso é ser inteligente. Então, olha só, inteligência não tem nada que ver com o sujeito que raciocina demais, que pensa muito, ou que lê muito. Não, inteligência, assim, o indivíduo consegue realmente inteligir as coisas, quer dizer, entender as coisas, aprender as coisas como elas realmente são ou não. É inteligente aquele indivíduo que capta isso é muito importante ver depois, capta a verdade